Câmara Campinas. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas, nesse evento que nós temos a honra de realizar, de organizar, para tratar de um assunto que é muito conhecido de vocês, mas desconhecido de grande parte da sociedade, da população. E é uma questão que eu considero de interesse público, então a Câmara cumpre o seu papel também de trazer informações, ajudar a divulgar e debater esse tema que se refere à doença do diabetes. Então, já compondo a mesa conosco, nós temos a Solange Perucchi e a Gilda Miti Koshiro Lobo, que são, na verdade, as organizadoras, idealizadoras dessa ação, né, junto com outras pessoas que são também pacientes e portadores do diabetes. E a ideia é a gente fazer um ciclo de palestras, serão 3. Essa é a primeira, né, de outras 3 que a gente pretende aprofundar melhor o tema. E foram convidados para fazer a palestra hoje a Maria Paula de Pascali, que é enfermeira, Paula Maria de Pascali, enfermeira e educadora em diabetes, da empresa Meditronic. Pré-serviço para Meditronic. E o Paulo Acosta, também enfermeiro e especialista clínico. E a ideia hoje é que tanto a Paula Maria e o Paulo Acosta, né, eles vão detalhar um pouco as formas corretas de como utilizar a bomba de infusão, né, e para potencializar a sua eficácia. A bomba de infusão é uma espécie de mini computador ligado por via subcutânea ao paciente, administra insulina de forma contínua e programada, suprindo as necessidades basais do indivíduo e substituindo assim as insulinas de longa duração, administrando insulina agudamente para correção de glicemias ou para cobrir a necessidade do hormônio durante a ingestão de carboidratos. Dessa forma, a bomba de insulina propicia ao paciente uma grande ajuda no controle da glicemia e no seu bem-estar diário, permitindo-lhe uma vida ativa, sem muitas restrições de dieta ou de horários, que em muitos casos é fator que dificulta a adesão ao tratamento quando a insulina é aplicada em múltiplas doses, né? Paralelamente, também durante esse encontro, será abordada a relação entre o carboidrato e a diabetes. Todo diabético deve saber a quantidade de carboidrato dos alimentos para poder saber a quantidade exata de insulina que deve utilizar após cada refeição. Para isso, basta aprender a contar a quantidade de carboidrato dos alimentos. Então, certamente essa, principalmente para os diabéticos, é uma informação relevante, né, para garantir a sua qualidade de vida e, obviamente, ter o controle, né, e poder ter autonomia na sua vida. Nós, recentemente, acompanhamos, fizemos uma moção, tivemos juntos num movimento, numa manifestação que denunciava, inclusive, a falta de medicamentos e insumos na farmácia de alto custo do Estado, que causa um problema sério a quem depende desse medicamento, dos insumos, né, para ter uma vida saudável e digna, né? Então, esse movimento, além de lutar pelos seus direitos, traz hoje aqui uma ação de divulgação de informação, né, de orientação e conhecimento para todos. E antes de passar a palavra aqui, ou para Solange, para Gilda, acho que as duas deveriam dar um oi para vocês antes da gente, né? Antes dos nossos palestrantes, né, a Paula Maria e o Paulo Acosta falar. Mas eu queria também agradecer e anunciar a presença do Fernando Alves, assessor do vereador Jorge da Farmácia. Obrigado por estar aqui. Então, feita essa breve abertura, eu queria passar aqui a palavra para as nossas organizadoras, para que vocês também dessem as boas-vindas e falar um pouco da expectativa, né, desse ciclo de palestra que vocês estão promovendo aqui. Sejam bem-vindas.
Oi, pessoal, todo mundo já me conhece. É muito bom ver vocês aqui, porque hoje foi um dia atípico, mas vieram, né? O que importa é isso. E é o que eu sempre digo, que vocês sabem e procuram é a informação, a nossa sobrevivência, eu tenho certeza, né, que eu creio, é sociocultural e socioeconômica. É econômico, porque hoje em dia nós não estamos tendo muito apoio, mas sociocultural nós estamos tendo. Nós estamos conseguindo apoio do vereador Rossini, estamos conseguindo apoio da Paula, do Paulo e de tantas pessoas, e que para a gente é muito importante. Nós temos um computador que nós não temos nem ideia do que ele faz. Qual é a dimensão que isso vai trazer para a nossa vida? Então, eu só posso agradecer mesmo o pessoal da Meditronic que liberou eles para a gente ver se nós conseguimos um pouco mais. Eu não sei se vocês têm bomba, né? Mas independente o tratamento é o mesmo, a contagem de carboidrato é a mesma e as expectativas da caneta são as mesmas, um pouco mais complicadinho, mas nada que a gente não aprenda, né? Quando eu vi a bomba a primeira vez, eu falei, meu Deus, né? Minha filha falou, mãe, você vem da época que era de boi e de vaca, você acha que você não vai se adaptar a isso? Me adaptei, né? Então é isso, agradeço a vocês, tá? Obrigada. Obrigado, Sônia. Gilda, quer falar alguma coisa? Importante. Eu falei demais. Imagina. Gente, boa noite. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Eu gostaria que esse plenário tivesse cheio, né? Mas, assim, os poucos que vieram, eu acho que, sabe, já fez da gente... Porque nós trabalhamos, hein? Eu e a Solange. Tentamos fazer o melhor. E por aí nós temos mais 2 meses aí para frente para a gente ajudar mais as pessoas e tomara que nesses dias não tenha esse dia como hoje, que foi muito complicado para todo mundo, né? Mas vamos agora ouvir a Paula e o Paulo. E também eu acho legal todas as dúvidas que vocês tiverem, pergunta, sabe? Eu acho que vocês têm que sugar os dois agora, que é a hora, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Gilda. As duas fizeram menção a esse evento que está acontecendo, essa greve dos caminhoneiros que está afetando, impactando a vida do Brasil inteiro. E certamente muitos gostariam de estar aqui e estão com dificuldade de chegar, né? Algumas mandaram até mensagem, algumas pessoas mandaram mensagem para vocês. Mas eu só queria lembrar que essa palestra e esse debate ele vai ser gravado, né, pela TV Câmara e vai estar disponibilizado depois no site da Câmara para que essas informações possam ser veiculadas e chegar ao maior número de pessoas, né? Esse é o objetivo do evento, né, fazer a difusão da informação. Então, já também dando as boas-vindas, né, passo a palavra aí para Paula e para o Paulo, não sei qual vai ser a sequência. Fiquem à vontade. Paulo e Paulo. Bom, acho que eu vou ficar ali de pé. Acho que não. Você acha que precisa de microfone? É bom para gravar. Ah, para gravar vai precisar. Mas tudo bem, você pode usar o microfone manual, não tem problema. Então, bem, então vai. A gente pode ficar aqui, dá para assistir aqui. Bom, eu me sinto em casa aqui, né? Porque eu conheço. Me sinto em casa aqui porque, assim, a grande maioria eu conheço e já me conhecem de longa data, né? Daqui, quem não usa bomba de insulina? Todo mundo usa? Você não usa. Quem não usa? Você? Nem vocês. Tá. Mas quem tem diabetes e não usa bomba aqui? 2. Vocês? Tá. Quem usa insulina? Vocês dois? Vocês? Vocês duas? Não. Não. Tá.
Ah, tá bom, agora eu entendi. Então, quem tem diabetes e usa insulina com canetinha? Vocês, você. E você? Usa seringa, sim, mas usa insulina. Tá, aplica insulina. Então, quando a gente fala em relação à contagem de carboidrato, eu quero deixar claro assim, eu não sou nutricionista, eu sou enfermeira e sou educadora em diabetes. Quando a gente fala em contagem de carboidrato, ela está inserida no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos, né? Na realidade, todo mundo tem que ter uma noção da questão da contagem de carboidratos. Aquele que vai atender, aquele que vai ser atendido, né? E deixando claro que a questão nada mais é do que você ter uma alimentação saudável, né? Quando a gente fala na contagem de carboidrato, quando a gente fala de uma alimentação para as pessoas que têm diabetes, a gente foca o saudável. A gente, quando você vai a uma nutricionista, que ela tem experiência com diabetes e que ela vai fazer um plano alimentar para você, ela foca o saudável. Ela, não é? Me ajuda a falar? Não é isso? A Leslie é nutricionista, então ela sabe disso. Ela vai focar o saudável. Ela não vai focar o não pode. E o saudável é ter carboidrato na alimentação, né? O carboidrato, ele é o único gerador 100% de glicose para a gente. E o nosso cérebro, ele é alimentado de glicose. Tudo funciona no nosso corpo pela energia da glicose. O nosso coração bate porque tem glicose, o nosso pulmão respira porque tem glicose, né? A gente fala porque o cérebro, porque eu tenho glicose em todos os neurônios que me fazem essa função do falar. Então, na realidade, assim, se eu preciso de glicose e a glicose a 100% do carboidrato gera glicose, ele pode ser excluído da nossa refeição? Não. Ele pode ser excluído da refeição das pessoas que têm diabetes? Não. Né? Todo mundo deveria passar por uma nutricionista? Todo mundo. Com diabetes, sem diabetes, com colesterol alterado, com hipertensão, sem hipertensão, o esportista, todo mundo. Por quê? Porque a hora que a gente faz um plano, quando a nutricionista faz um plano alimentar, ela coloca lá o seu percentual de carboidrato, o seu percentual de proteína, o seu percentual de gordura, compatível com o seu peso, com o foco que você quer dar para a sua alimentação, né? Então, se você vai emagrecer, se você quer engordar, se você precisa perder alguns quilinhos, se você é esportista, se você é um sedentário, a nutricionista ela tem todos esses dados na mão e monta um plano alimentar para a gente. Ela exclui o carboidrato da nossa dieta? Não. Só que, quando a gente come o carboidrato, ou quando a gente... Vamos pensar quando a gente não tem diabetes. Quem é o maior estímulo para o pâncreas liberar insulina para a gente? É o alimento na boca. No momento que eu não tenho essa insulina que eu produzo, e eu preciso da insulina que vem da farmácia, né? Vindo ou através da seringuinha, ou vindo através da bomba de insulina, eu preciso dessa insulina, eu vou ter que ter uma forma de calcular isso. Porque quando o pâncreas funciona direitinho, o estímulo para a quantidade é o que eu estou comendo, é a comida na boca, é isso que vai fazer o pâncreas liberar insulina para mim. Agora, a hora que eu tenho que tomar insulina e simular o que o pâncreas faz por mim, eu vou ter que fazer a contagem de carboidrato, gente, não tem outra alternativa. Por isso que eu, como enfermeira, como educadora, fui atrás e aprendi. Por quê? Porque faz parte do tratamento. Na hora que você vai entender a hora que você vai entender uma monitoração da glicemia, a hora que você vai entender aqueles números todos que o sensor dá para a gente, quem usa sensor, ou quando a gente vai entender aqueles números todos que o monitor da glicemia me dá, não tem como a gente não relacionar isso com a contagem de carboidrato. Então, contar carboidrato faz parte do tratamento, né? Quando a gente não tem diabetes, a nutricionista faz isso para a gente também. Quando a gente vai lá na nutricionista e fala, olha, eu quero perder uns quilinhos ou eu quero ganhar massa, e ela monta um plano alimentar para a gente, ela também faz o cálculo da contagem de carboidrato por refeição. É que ela não fala para a gente, não é isso?
Ela não fala. Por que ela não fala? Porque eu não vou precisar tomar nada, eu só preciso ingerir aquela quantidade certinha, ou para eu ganhar massa, ou para eu perder pezinho, ou enfim, para a função que eu preciso. Então eu nem sei quanto eu estou comendo. Ela manda eu comer isso, eu vou lá, como e pronto, né? Agora, quem tem que relacionar isso com a dose da insulina, não tem escapatória. A gente vai ter que contar, né? E da onde vem? E da onde vem o carboidrato, né? Pode passar, Paulo. Pode. Na realidade, o carboidrato ele vai vir 100%, ele vai vir dos nossos alimentos e a gente vai ver direitinho onde ele vai estar. Mas, quando a gente fala, bom, contar carboidrato é para quem toma insulina. Não. Contar carboidrato, qualquer pessoa que tenha diabetes, tomando insulina, fazendo um tratamento com antidiabético oral, se contar o carboidrato da refeição, com certeza o perfil da glicemia fica muito melhor. Eu não tenho dúvida disso, né? É claro que quando as pessoas vão contar carboidrato, falam assim, ai, que coisa chata. É, porque no começo eu também acho. Só que é necessário. Quanta coisa chata a gente faz, mas é necessário, né? Por quê? Porque exige uma certa disciplina no começo, não tem como. Mas é uma disciplina que vai valer muito a pena, muito. Porque a gente vai começar a relacionar o tratamento com a ingestão do alimento. Se a gente não fizer isso, não vai dar certo, né? Pode passar. E aí, assim, qualquer pessoa que tome insulina, ou mesmo que tome na canetinha, na seringa, na bomba de insulina, qualquer pessoa que tome insulina, ou mesmo aquele que toma antidiabético oral, tem uma vantagem imensa na hora que ele aprende a contar direitinho, que realmente ele faça isso dentro do seu plano alimentar, né? Eu acho que isso, quem já vive isso, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Pode ir. Então, assim, é claro que quando a nutricionista faz o nosso plano alimentar, ela sabe exatamente num plano alimentar de quantas calorias eu vou precisar, ela sabe exatamente quantos percentuais para cada refeição eu preciso do carboidrato. Isso é importante, isso é interessante, e isso a nutricionista faz quando ela descreve um plano alimentar para a gente. E aí, assim, é claro que quando a gente fala da contagem de carboidrato, e está diretamente a terapia nutricional, e tudo está envolvido. Quando a gente fala em contagem de carboidrato, a gente fala do plano alimentar, a gente fala que relação essa contagem vai ter com o esporte, a gente pede a monitoração para a gente entender o que foi proposto, que perfil glicêmico foi realizado, né? E tudo isso a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter isso aqui que a gente está tendo agora, né? E eu vou, na realidade, assim, eu vou falar pouco, já vou parar de falar porque eu quero escutar vocês, porque assim, a maioria que está aqui já faz tudo isso e deve ter um monte de dúvida, e é para isso que a gente está aqui. Por quê? É o que o vereador falou, a Solange falou também, é a questão tudo isso, todo esse envolvimento depende de conhecimento, de troca de experiência e de, não é insistência, é perseverança, porque a gente não tem bola de cristal, né? Vocês não têm, a gente como enfermeiro ou membro da equipe de saúde também não tem, né? Então são tentativas e erros que a gente tem que ser perseverante juntos. E isso é educação em diabetes, né? É a gente vir, conversar, não deu certo, vamos ver o que vai dar. Porque as questões da doença do metabolismo não é só, eu como direito, dá tudo certo? Não. Eu como tão direitinho, por que não dá certo? Porque um dia eu estou estressado, porque um dia eu fiz mais esporte, porque um dia eu fiz menos esporte, porque um dia eu pintei a mecânica, né, Jair? Que um dia eu resolvi limpar todas as gaiolas do passarinho de uma vez só, né, seu Jair? Então, isso faz toda a diferença. Então, às vezes não é só, eu conto o carboidrato tudo direitinho e dá tudo errado. Por quê?
porque tem outras coisas envolvidas que a gente tem que ser perseverante para as coisas darem certo, né? E aí, assim, é claro que acho que eu não preciso repetir, né? A importância da contagem, porque é uma variação a menos no meu tratamento. Então, assim, se eu contar carboidrato certo, tipo, o 2 mais 2 são 4, se eu souber ler um rótulo, eu já eliminei uma variável que eu poderia ter errado. Porque é muito chato a gente ter uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia porque errou na contagem, né? Não faz mais sentido isso. A gente tem que saber as coisas direitinho, porque assim, esse erro, se a gente eliminar esse erro do nosso tratamento, a gente já eliminou quase que 30% do que poderia ter dado errado, né? E aí o resto a gente vai correr atrás. Então aí, quando a gente fala do carboidrato, né, é porque 100% do que a gente come em carboidrato vira glicose, ponto. Graças a Deus, porque a gente precisa da glicose. Só que quando a gente fala assim, mas eu não como carboidrato, eu encho o prato de salada e como os 3 bifes, isso é a minha refeição, né? Aí você fala assim, eu não vou contar nada de carboidrato, porque não tem, e não tem mesmo, bife é proteína. Só que a gente tem que pensar nisso também, né? Mais uma coisa para a gente pensar, que a proteína e a gordura, no produto final do metabolismo, tem glicose. Graças a Deus, porque a gente precisa da glicose. A glicose tem que vir de qualquer jeito. Ou ela vai vir do carbo, ou ela vai vir da gordura, ou ela vai vir da proteína. Graças a Deus. Só que quando a gente não come carboidrato visível ali no prato, né? Não comi arroz, não comi feijão, eu não comi batata. Por que a glicemia sobe? Porque o produto final de assim, só da água, acho que não é, né, Leslie? Água limpa, Produto final dos alimentos é glicose, gente, porque é o único combustível do nosso corpo. Graças a Deus que tem, né? Só que o que acontece? Quando a gente come o carboidrato, só carboidrato, eu, particularmente, acho muito mais fácil a gente entender a situação. Porque o carboidrato é rápido. O carboidrato, ele começa a agir ali, ele começa a metabolizar na meia hora, 1 hora ele faz um pico de metabolismo. Quando em 2 horas, se tudo estiver direitinho comigo, tchau carboidrato, tchau, tudo virou glicose, está tudo no lugar certinho e acabou. Que bom, né? Agora, o que acontece com a proteína e com a gordura? Uma parcela da proteína, uma parcela da gordura, produto final, glicose. Só que lá na frente, 4, 5 horas depois que eu comi. E aí a gente não entende nada. Eu saí da refeição 2 horas depois, estava bacaninha, 98. Eu juro por Deus, não comi nada. E a minha glicemia, depois de 3, 4 horas, foi para 200. Né, dona Edith? Aí, não entendo. Eu não entendo o que acontece. É isso. O que acontece? Eu vou ver glicose depois de 4, 5 horas que eu comi, porque essa glicose foi o produto final da gordura e da proteína. E aí, a gente tem hoje aí na literatura várias formas da gente resolver isso, né? Tem uma forma muito simples, né? Que é assim, é o nosso pontapé inicial quando a gente faz o atendimento, que é entender que se eu como uma feijoada, então tem o arroz, tem o feijão, tem as carnes, a gordura, o couve e tal, mas tem as carnes e a própria preparação da feijoada que tem gordura, não tem como, né? Eu vou contar o carboidrato das carnes? A princípio não, né? Porque aí a gente precisa entender um pouco como isso vai agir em mim, como é que isso vai refletir em mim. Então, o que a gente faz na realidade? Eu vou contar o carboidrato do que tem carboidrato efetivamente, né? Eu não vou pensar que a carne vai se transformar, que o metabolismo da carne, o produto final, vai ter gordura e a gordura e vai processar e vai gerar glicose. Eu não vou pensar nisso a princípio.
Mas com a ajuda da nutricionista, do médico que assiste vocês, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Então, a princípio, a gente conta o carboidrato, a gente mede na segunda hora e a gente mede na quinta hora depois que eu comi. E se puder não comer nada neste intervalo, melhor ainda, para a gente levar esse dado certinho lá para a consulta e ver o que dá para fazer. O que geralmente a gente faz nessa hora aqui, né? que a gente tem glicose que vem da gordura e da proteína. Quem usa a bomba faz o bolos, como chama? Duplo. Bolos duplo. Como você faz o bolos duplo? E não mexe na dose. Como você faz? Não cozou. E você está aqui para perguntar. Você está aqui para para perguntar como faz, né? Nós vamos fazer. Como você faz? 50 ou 60 e depois 40. Obrigada. Você faz 60 e 40, a dose inicial. Tá. Como você faz? Fala. Mais uma que nem Não, ela faz. Eu tento avaliar o que eu comi. Porque eu sei a diferença se eu comer só a carne do churrasco ou isso. se eu comer a feijoada. Das 5 horas e tudo mais. Mas normalmente eu tento usar que seja 60% e os outros 40% mais estendidos. Ou se eu comer mais gordura, ou até mais carboidrato, uma pizza, tem a massa muito larga, eu aumento até para 70% no carboidrato e vou estendendo os outros num tempo mais estreito. Você mexe na dose? Não. Não. E dá certo? Preciso de correções algumas vezes. Edith, lembra como faz? Eles também têm que falar, né? Tá. seria primeiro os 60, os 70 e depois 30, que é isso. É assim que você já faz, né? Vocês já pensaram nisso? Você que toma insulina. Já pensou nisso? Opa, desculpa. Pensou nisso? Não? Mas você já notou alguma diferença quando você faz uso de alimentos diferentes? Ou quando você vai naquela coisa do todo dia, um arrozinho, um filé de frango? Eu tento manter assim, né? Eu só tomo um pouquinho de manhã e à noite. Mas ela não mantém 150, 200, Volta. E você, como faz? Eu não utilizei o bolo duplo ainda. Nunca usou? Não. Tá. Então vamos usar hoje, né? Vamos aprender. Muito bem. Vamos comer lá. Vamos, tem coxinha lá. Paula, olha lá. Fala. Você não quer ficar aqui embaixo? Até pode falar daqui, porque tá gravando, aí a câmera já pega aqui já. A minha pergunta é que, às vezes, eu noto, por exemplo, que quando eu exagero na gordura e na proteína, e eu não uso, eu comecei a usar recentemente a bolos duplo. A impressão que eu tenho é que fica por várias horas, assim, é difícil de fazer baixar, é como se ficasse... Você faz? Vamos supor, 2 pedaços de pizza, 150 gramas de carboidrato. O que você põe? Eu comecei o bolos duplo a usar agora. Antes, eu só aplicava o carboidrato no integral, 100%, no momento que eu comia a pizza. Agora, com o bolos duplo, eu ainda não consegui acertar, mas é que eu também preciso treinar mais. Como você fez? Eu aplico o carboidrato no momento da ingestão do alimento e depois fico observando pelo sensor, né, o que está acontecendo. Então, mas você usa o duplo? Não usava. Não usava. Tô começando, não é sempre que eu uso. Mas você usou como? Quando você usa, você coloca qual porcentagem? Você divide? Tô você colocando 60 e 40. Em quantas horas a segunda dose? 4 horas. Mas, digamos assim, uma situação que eu não usei, o bolos duplo. Daí eu percebo que quando eu consumo muita gordura, sobe, fica, assim, várias horas, e por mais que eu faça correções e mais correções, demora, assim, para começar a baixar de novo. Porque a gordura fica agindo por várias horas mesmo.
Na realidade, assim, o que acontece? Vamos só fechar isso. Então, assim, todo mundo, o que geralmente a gente faz? Qual é o nosso passo inicial? Contar o carboidrato direitinho, vamos supor, vamos lá, vamos pensar no nosso café aqui. Nosso café lá, não sei quem já passou pela mesa lá, tem coxinha, tem sanduíche natural, mas com pão francês, não é? E maionese. E tem maionese, tem uns recheios, né? E tem o bolo. Vamos imaginar que a gente faz um pratinho, lá no meu pratinho tem 40 gramas de carboidrato, né? Colocamos 40 gramas de carboidrato na bomba, na sua razão insulina desse horário, vai te gerar 3 unidades de insulina. Essas 3 unidades você vai dividir 50%, 50%. Por que a gente divide os 50%? Não é invenção. É porque quando a gente tem gordura e proteína envolvida no alimento, existe um retardo da absorção do carboidrato. Então, se eu coloco tudo de uma vez, muitas vezes eu vou ter uma hipo de segunda hora. Por quê? Porque aquele carboidrato que tinha que ir mais rapidinho, ele se lentifica com a gordura e com a proteína. Então, aí se eu coloco os 50% ou 50 gramas ou 40 gramas lá que eu comi de coxinha e pãozinho, muito provavelmente eu vou ter uma hipoglicemia na segunda hora e meia. Por quê? Porque a insulina foi mais rápida, o carboidrato se lentificou por conta... Já aconteceu isso, né? Pela cara do seu pai. O carboidrato demorou para fazer o metabolismo porque ele fica mais lento por causa da gordura e da proteína. E aí aquela quantidade de insulina que eu coloquei me deu hipo. O que eu vou fazer da próxima vez? Não vai pôr. Vai continuar comendo, obviamente, a pizza, né? Vocês não vão falar, não como nunca mais. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou comer de novo, só que eu vou acabar pondo menos insulina, porque eu me assusto. Não é exatamente, né, dona Edith? Aí começa a dar tudo errado. Então, o que a gente tem que fazer? A princípio, o protocolo de bomba, na realidade, é você dividir metade, metade. O que eu vejo nos atendimentos, que tem pessoas que com esta regra inicial e conceitual dá muito certo. E como a gente sabe que dá muito certo? Porque na segunda hora, depois que eu comi, estava ótimo, na quinta hora também. Ou, pelo menos, mais dentro de um perfil bom. Ótimo. Agora, a gente precisa ter esses dados e a gente tem que ser persistente. O que me entristece é ver assim, as pessoas fazendo uma vez, não deu certo, não faz nunca mais. Né? Isso é muito ruim, porque a bomba ela tem essa ferramenta que, assim, gente, não dá para esquecer. O que eu tenho feito hoje nos atendimentos, eu já deixo essa função destravada. Coisa que eu não fazia antes. Agora já estou pegando já mais firme na história. Eu já deixo essa função destravada, porque aí toda hora você vê a opção e uma hora você vai usar. Né? Então, assim, essa questão de 50% agora e 50% em 3, 4 horas, o que a gente quer com isso? Que a primeira parte pegue o carboidrato, que vai fazer todo o metabolismo dele em 2 horas. Só que ele começa a gerar glicose em 15 a 20 minutos depois que eu comi. Então, a nossa insulina, que é ultra rápida, vai de encontro ao carboidrato. Empata. Ótimo. Se tiver direitinho a nossa razão insulina-carboidrato na bomba, perfeito, vai dar tudo certo. A segunda parte, que é aquele 50% que a gente vai pôr depois, a gente vai colocar por 3, 4 horas para fracionar. Então, acabou aquele 50%, a bomba já entra com o fracionadinho. E esse fracionadinho, qual é a ideia? A ideia é não deixar a glicose subir por conta do que está sendo gerado em glicose que vem da proteína e da gordura. Então, eu estou te dando menos no começo, porque eu sei que o carbo vai lentificar, ou a gordura vai lentificar a ação do carbo. A segunda parte, a gente está administrando fracionadamente para atingir
a proteína, ou a glicose que vem da proteína e da gordura, que não vai vir de uma hora para outra, ela vai vir devagarzinho. E aí, por isso, que a gente divide a segunda parte. É isso. Simples assim. Né? E é uma ferramenta, é simples. Nós vamos fazer, eu vou fazer com você. A gente vai, é uma ferramenta que a gente precisa usar na bomba. Gente, não tem por que não usar. Né? E aí, só que a gente tem que ser persistente, como tudo. Isso que a gente falou agora, vamos pôr 50-50, pode dar certo para a Leslie, pode dar certo para a Mara, mas pode dar tudo errado para o seu Jair. Né? Aí, assim, como a gente vai ver... Lembra que a gente falou no outro slide que, assim, que monitoração, vocês devem ter percebido, que a monitoração da glicemia, o perfil glicêmico está sempre envolvido nas avaliações, porque não tem como a gente não saber o que aconteceu, né? Vai fazer a glicemia de segunda hora, não vai fazer nada, deixa quietinho lá. Vai fazer a glicemia na quinta hora depois que comeu, também deixa quieto. E vai contar para quem está orientando vocês. E com esse... tem uma ferramenta que ajuda muito, que é o sensor. O sensor eu consigo ver imediatamente. Com o sensor eu consigo ver. Mas aí, assim, quem não usa o sensor, ou quem usa o sensor, maravilha, a gente vai unir tudo. Mas quem não usa, de qualquer forma, no sensor, o que eu vou olhar? A minha glicose da segunda hora e a minha glicose da quinta hora. Como variou esse perfil, né? E aí, a gente leva essa informação para quem está cuidando da gente. Por quê? Muitas vezes, um alimento que a gente nem desconfia que pode estar gerando essa situação, gera. Né? Porque aqueles clássicos, a feijoada, a pizza, o pastel da feira, o que mais? O bife empanado. Lasanha. O que mais? O x-salada, o McDonald's, são alimentos clássicos, todo mundo sabe que isso vai acontecer. Mas eu tenho um exemplo muito interessante de uma médica que colocou bomba já um tempasso que eu atendi, e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo com a glicemia dela quando ela lembrou que ela colocava tomate seco na salada. Tomate seco é doce, tem açúcar. E ela falava assim, mas eu só como salada à noite. Eu só como. E a madrugada dela fazia um strike, assim. Mas eu só como salada, Paula, eu faço um saladão, é uma salada. Tá. Vamos lá, o que você põe nessa salada? Ah, mas eu ponho queijo, Daí a gente já começa, a tonta aqui, já começa a falar. Você põe crouton, você põe não sei o quê, você põe queijo, né? Que é coisa que eu lembro, né? Você vai pôr... Ah, você põe crouton? Não. Você deve pôr um monte de parmesão, né? Não. Aí, de repente, eu ponho tomate seco. Então, e é um alimento que você não tem isso. Você vê a lista de coisas, mesmo aqui no nosso slide, não tem tomate seco. Para ela, fazia esse efeito strike na glicemia dela na madrugada, por quando ela punha o tomate seco. Né? Então, a gente tem que pensar direitinho, tem que avaliar tudo direitinho. De alimentos que são clássicos, é fácil da gente lembrar. Né? O que não é, a gente vai descobrir. Como a gente descobre? Quem usa o sensor vão ver a variação do perfil glicêmico, quem não tem, vai fazer a glicemia da segunda hora e a glicemia da quinta hora. Por quê? Porque muitas vezes, vocês viram que eu falei 50-50, mas ninguém faz, né? Porque algum dia fez e não deu certo. E aí esse percentual já mudou. Por que muda? Se eu preciso de mais insulina na primeira hora, para dar conta do carboidrato, ou se eu preciso ou preciso de mais insulina em percentual para o metabolismo da proteína e da gordura. Então, é só estudando e avaliando caso a caso. Você viu que aqui todo mundo começou com 50-50, mas ninguém mais faz, né? Por quê? Porque não deu certo. Agora, como que a gente sabe que não deu certo? Porque um dia fez, avaliou e começou a fazer o melhor. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Né? Fala. Então, eu acho bem complicado justamente essa questão. Peraí, para o microfone. Avaliar se o que eu estou ingerindo naquele momento vai necessitar um bolus duplo ou não, porque é bem subjetivo, assim, se a minha refeição, ela tá ou não com muita gordura. Por exemplo... O fato de eu colocar uma fritura no meu prato. Não significa
na realidade não significa mesmo. Mas é a variação da sua glicemia que vai significar. Então é muito particular. Eu vou ter que. Claro que é, por isso que eu estou falando isso toda hora. Por isso que precisa de persistência. Então, na realidade, eu estou falando isso toda hora. Por isso que precisa de persistência, não tem regra. Mas a gente precisa ter um primeiro passo. O primeiro passo é o que eu estou dizendo. Quem nunca fez. E o que é o primeiro passo mais seguro? Contar o carboidrato certinho, dividir a dose e vamos ver o que acontece. Só dividir a dose resolve para a maioria? Às vezes não. Eu preciso pôr um pouquinho a mais. Tá? Mas eu não, aqui não dá para a gente falar isso hoje, porque é muito individual. É no atendimento que a gente vai ver isso. Então, regra básica. Conta o carboidrato certo, divide metade, agora metade 3, 4 horas. A gente avalia isso também. E vê o que acontece no seu perfil de glicemia. Pode. E também você já sabe, os principais alimentos, provavelmente você já conhece, que sobem sua glicemia por um período prolongado. Então, a gente começa com esse tipo de alimento para você ganhar segurança. Então, por exemplo, vou comer uma pizza, os clássicos, que nem a Paula falou. Então, a gente começa a tatear nesses alimentos. A partir daí, se você não tem algum outro alimento que você conhece, a gente começa a testar em algum outros tipos de alimento. A partir do ponto que você já está segura em usar a ferramenta, a gente consegue usar ela com algum... Vamos tentar com esse alimento, porque às vezes dá uma hiperglicemia. Eu comecei a reparar isso. Então, é uma coisa que às vezes no dia a dia você vai comendo, você não repara. Mas a partir do ponto que você sabe que tem essa ferramenta, mas quando eu como, sei lá, um pão daquele jeito, um pão doce, por exemplo, eu percebo, ou um pastel, um sorvete, se eu comer muito, tem gente que relata também essa característica de um aumento de uma hiperglicemia prolongada. E aí, então, eu começo a saber que eu tenho uma ferramenta para isso. Então, o ideal é começar a trabalhar com os alimentos principais, com os mais básicos, e ir testando com alguns outros também. Você, Mariusa. Peraí. Só queria comentar que você comendo fora de casa, quando eu comia fora de casa, eu sentia a minha alteração glicêmica muito maior, porque você faz a sua comida com menos gordura. Quando você come fora, eles usam muita gordura. Então, e até para incrementar o sabor, né? O cálculo é diferente, né? Você comer na sua casa e comer no restaurante fora, né? Quem almoça fora de casa todos os dias tem que pensar nisso também, né? E, Paulo, eu também queria uma observação. Quando a gente usa o bolos duplo e vai tomar banho, já aconteceu muito isso comigo. Interrompe. Na realidade, assim, o bolos duplo, ele nada mais é do que o bolos normal e o bolos estendido, ou a onda... Bolos quadrado. Onda quadrada. Né? Na realidade, o bolos duplo, ele é o bolos normal, que vai rapidinho, e a onda quadrada, que é o que a gente usa em festa, para os belisquinhos, para o bar. O que é a onda quadrada? É eu saber o que eu vou comer, prever o que eu vou comer, né? Não vence. É o prever que eu vou comer, em quanto tempo eu vou comer. Em vez de eu ficar lá, comi uma coxinha, 8 gramas. Agora eu vou pegar um pastelzinho, 5 gramas. Agora eu vou pegar um sanduichinho, 15 gramas. Né? Não dá para fazer isso de jeito nenhum, né? Ou eu olho a bomba ou eu aproveito a festa, né? Então, o que a gente... A onda quadrada, a gente... monta um pratinho, prevê que aquilo que eu vou comer em 2 horas e já ponho lá na bomba. Olha a bomba, eu vou comer 40 gramas por 2 horas. E deixa lá. A onda quadrada nada mais é do que um reforço para o nosso basal. Né? Está entrando o basalzinho e está entrando um pouquinho a mais para aquilo que eu estou pegando. O que é o bolos duplo? Nada mais é do que a união dos dois. O bolos normal com a onda quadrada. Então, se você está com o bolos duplo e vai tomar banho, você vai suspender a bomba. A hora que a gente suspendeu tudo. Então, o que eu tenho que olhar? Quanto foi e quanto falta. O bolos duplo já foi. Mas a primeira parte, que é o bolos comum, você deixa aí, né? Porque isso é rápido. Quando ele parte para a onda
para a segunda parte, nada mais é do que a onda quadrada. Então, você vê o que está faltando, toma seu banho, volta e põe ele na onda quadrada. Mas com o bolos manual. Você não tem como chegar nele por carboidrato. Aí você pega o manual, aí você faz e o manual eu consigo fazer quadrado também. Eu vejo lá que faltou uma unidade, 1,2 unidades. Eu coloco 1,2 e faço quadrado pelo tempo que faltou. E esse bolos que eu fui tomar banho? O microfone. E aí esse bolos do banho, né? Interrompi e tudo mais. Eu avalio também pela insulina ativa que eu fiquei lá ou não? Eu só pego a ideia do quanto eu precisava, o quanto foi e o que... O que faltou? O que faltou? O que faltou na segunda parte? 1,2? É 1,2 que está faltando. E o bolo manual não contabiliza insulina ativa, né? Então, você faz. E aí, eu acho que só é importante falar da insulina ativa. A insulina ativa, você tem que lembrar que é uma insulina que, teoricamente, ela já foi feita. A bomba só está considerando isso para descontar. Então, não quer dizer que eu tenho 5 unidades ativas, que serão feitas mais 5 unidades. Quer dizer que já foram liberadas 5 unidades do seu organismo. Mas não que isso tenha uma certa atuação pelo tempo de... A insulina ativa faz parte da história anterior. Né, que já faz parte da história anterior, que ainda está com você, mas ela faz parte daquele pacote anterior. Né, ela não está ali avulsa. Né? Essa palavra insulina ativa, honestamente, tinha que ser algo mais brando, né? Porque insulina ativa é igual a insulina ultra-rápida. Né? Quando a gente passou da insulina regular para ultra-rápida, as pessoas falam assim, não, mas eu não vou tomar insulina ultra rápida, vai passar um tufão na minha glicemia. Imagina que eu vou tomar isso, deixa eu com regular. Não, gente, vamos tomar ultra rápida, ela é mais segura. Paula, você é louca, como é que a insulina ultra rápida é mais segura? É ultra rápida. Como é mais segura? Claro que ela é mais segura. Ela vai de encontro exatamente ao metabolismo do carboidrato, ela é ótima. Você tem que ficar esperta para regular, que tem um rabicho a mais no final aí. Mas é a mesma coisa da insulina ativa. A insulina ativa faz parte do pacote anterior do que você já fez. Poderia ser insulina passada, insulina... devia ser insulina feita, insulina qualquer coisa. A ativa mas parece ela que ainda vai... continua funcionando, porque, por exemplo, eu estou com 200, eu estou com 0,5 Se você não deu tempo dessa insulina agir, então, na realidade... Eu falo, não, vai chegar onde eu quero. Exato. Mas aí você tem que pensar que ela fez parte do seu pacote anterior e que você tem que esperar. E aí a gente está falando na farmacodinâmica da insulina. A insulina dura no organismo da gente em média 2 horas. A gente está falando de um bolos duplo de 4 a 5 horas, de 3 a 5 horas. Então, assim, durante as 2 horas ali que ela estava ativa, tem sim uma relação e ela vai atuar, ou às vezes 3 horas, dependendo da programação. Mas eu tenho que considerar isso e aí pensar que o meu bolo vai ser feito em 5 horas. Mas isso é feito no primeiro bolos, na primeira parte do bolos duplo, naquele primeiro momento. E aí, quando eu estou falando, relacionando com o que ela perguntou do banho, eu só estou completando o que faltou da segunda parte do bolos duplo. Por isso que a insulina ativa, nesse caso, a gente não faz essa relação. A gente não vai prestar atenção nela, porque faltou mesmo. Mas o meu ainda estou com a dúvida. Mas assim, aí voltando lá, vou fazer manual o bolos daí para frente. Porque quando você aciona, escolhe o bolos quadrado, ou enfim, você tem que pôr o horário que isso vai ser, durante quanto tempo você precisa? 4 horas, depende de você. Ele precisa pôr em 4, depois dá certo. Na verdade, quem define isso é junto com o médico e conhece a história clínica. Então, a gente vai partir de um X, né, que normalmente a gente começa, e aí a gente vai ver se qual a efetividade disso. E assim, lembra uma coisa, agora eu lembrei de uma coisa que eu quero falar para você, que acho que é clareia. Quando a gente faz o bolos duplo, o que a gente faz primeiro antes de fazer uma refeição? Glicemia. Sim. O bolos duplo é sempre feito separado da glicemia. Né? Se eu preciso fazer uma correção, eu faço a correção no bolos normal e o bolos duplo faz parte do alimento, não faz parte da glicemia. Então, se eu não vou colocar junto, porque eu não vou fracionar uma correção. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, quando eu faço o bolos de correção primeiro, a insulina ativa faz parte dele.
Porque quando eu como, cadê a insulina ativa? Não tem. Quando eu coloco os gramas de carboidrato e tem que empatar com a glicemia que eu estou pondo, se eu colocar só o carboidrato, eu vou gerar 0 de ativa. Porque não tem. Inclusive na bomba antiga parece não se aplica. Quem usou VEL ou usou 722 parece não se aplica porque não é esse momento, não é para isso que é insulina ativa. Exatamente. Ela não vai descontar. Ela não vai descontar do alimento. Né? Por quê? Porque a insulina, quando você faz o bolos duplo, primeira coisa a fazer, aliás, bolos duplo ou não, a gente vai se alimentar. Vou fazer uma glicemia, vou corrigir. A insulina ativa vai ser contabilizada para essa correção, mas na hora que eu fizer o bolos duplo, ela não tem mais a insulina. O bolos duplo que eu estou gerando só pelo alimento, não vai ter a insulina ativa. Não vai ter. Assim como se você come uma balinha, você vai comer outra, tem insulina ativa? Não desconta da próxima balinha. Não desconta. Então, não vai descontar do bolos duplo. Então, só para te tranquilizar, que você vai enxergar lá na bomba 1,2 de ativa, mas ela está fazendo parte da correção que você fez. Não faz parte do alimento que você colocou, e até que gerou o bolos duplo. Se sua glicemia na hora da refeição estiver normal, por exemplo, estiver com 90, não vai ter insulina ativa. Não tem correção, não tem insulina ativa. Essa insulina ativa, depois eu posso usar para fazer... Acabou a insulina ativa na bomba, aí eu meço e ela funciona como se eu pudesse fazer aí uma correção, porque até então ela não te deixa corrigir, porque você ainda está com insulina ativa no verdade, ela só organismo. Não deixa corrigir se você, por exemplo, você fez uma medida meio-dia. Na sua bomba, a insulina ativa está 3 horas. Então, quando você faz um pós-prandial, precisava escrever, mas eu acho que eu vou conseguir te explicar. Vamos supor, meio-dia você fez uma glicemia, estava 198. Você fez uma correção, né? Jogou lá a correção. Essa correção gerou 2 unidades. Aí, quando a gente fala para você, Rosângela, faz um pós-prandial de 2 horas, você fez. Só que a sua insulina ativa ainda tem um rabichinho de mais 1 hora, porque na sua bomba ela está 3 horas. Então, aí você faz lá, às 14 horas, você mediu sua glicemia, deu 270. 270, a bomba vai deixar você corrigir, descontando aquele tiquinho que ainda falta. Agora, se aquele tiquinho que ainda falta é o suficiente para fazer a correção desta, aí ele vai falar 0. Isso. Aí vocês vão me ligar e falar assim, essa bomba não está funcionando. Eu estou com 200 e ela não está mandando insulina. Por quê? Porque aquele tantinho que falta vai ser suficiente para você baixar essa glicemia aqui. Então, ou, por exemplo, na tua continha, que você já é craque de conta, você vai falar assim, não, na minha conta tinha que ter dado 3 unidades, e essa bomba está dando 2,5. Nem discuto mais com ela. Entendeu? Aí, por que ela está fazendo isso? Porque para aquele valor de segunda hora, ela daria 3 unidades. Só que aí ela desconta aquela horinha ainda de ativa. E, tipo, se você tiver 0,8 de ativa, ela vai te dar 3 unidades menos 0,8. Essa é a grande segurança. Aliás, quem faz uso de canetinha ou seringa também pode fazer isso, né? Mas haja conta, né, também, pelo amor de Deus, né? Porque isso é conceito. Isso reduz hipoglicemia drasticamente. Drasticamente, porque na literatura, quando você vai ler sobre hipoglicemia, elas são causadas por muito mais por sucessivas correções do que erro de contagem. Voltando ao nosso assunto aqui. Do que erro de contagem. As sucessivas correções promovem hipoglicemias severas. Porque é dose sobre dose, gente. Corrigir antes das 2 horas, antes de 3 horas. Corrigir antes das 2 horas, corrigir... Antes de você usar a bomba, você tem uma noção de quantidade porque a gente é muito da fase da insulina, né, Paula? A gente é muito da fase da insulina ainda, né? Da nossa época, assim. Não é tão longe, mas fala assim, contagem de carboidrato há não tanto tempo assim, né? Está próximo, né? Mas antigamente você achava que sempre, depois que você começa a usar a bomba, você acha sempre que a quantidade não vai dar, porque sem a bomba você usaria muito mais do que aquilo por você. Então, quando você fala assim, não, imagina, eu com 270 e usar 2 unidades, ela está mandando eu tomar uma.
Mas como assim? Então, até você perceber que ela tem razão, né? Que ela vai fazer o efeito com essa uma e vai abaixar. Quer dizer que antes você tomava muito. O conceito de insulina ativa, para todo mundo, não é só assim, a gente ainda, quando a gente atende paciente, fazer com que ele entenda insulina ativa vai no mínimo 1/3 do atendimento, porque É difícil. não é tão simples entender isso, porque a gente vem de uma história de correção. Só que você vem numa história de que qual é a maior queixa das pessoas que vêm pôr bomba de insulina? Qual é? Hipo. Qual é? A sua, então, Todos, você era eu campeã. acho que Não, todos, você e a Gilda, todos. né? A Gilda era. todos. Então, assim, a maior queixa e a maior indicação do prescritor à bomba de insulina, uma das maiores virada da terapia é para tirar o paciente da hipo. E você pode ter certeza que as hipos elas são causadas por N fatores, mas as sucessivas correções por falta do entendimento da insulina ativa é o que causa mais hipo. Fala. Não quer sentar aqui, não? Né? Você me ajuda. Você ajuda a Paula. Desculpa. Mas, por exemplo, quando a gente faz uma correção, essa correção ela vai ser feita, vai ser aplicada 100% ali naquele momento. Agora, por exemplo, se a minha glicemia está alterada porque eu consumi carboidrato, consumi proteína e não utilizei o bolus duplo, essa correção ela teria que acontecer também por mais tempo. Você tem um risco de hipoglicemia antes das... corrigir na segunda hora? Não, pode falar. Pode falar. Não, quando você... Porque assim, essa gordura ela vai entrar num tempo demorado e você vai mandar uma insulina para ela, teoricamente, para essa quantidade de carboidrato. Então pode ser que a insulina chegue antes da glicose desse alimento que você comeu. E você pode ter uma resposta hipoglicêmica e depois, tardiamente, uma hiperglicemia. Mas daí, por exemplo, quando eu tô com uma hiperglicemia, porque eu consumi muito carboidrato, proteína, não usei o bolus duplo, qual é a recomendação? Desculpa, eu estava prestando atenção no Suzete. Corrigir, não, faz correção. Se você... Eu vou ter que ir corrigindo, toda hora eu faço uma correção, como acabou a insulina ativa, eu corrijo. A pergunta dela foi o seguinte, ela comeu um alimento gorduroso, uma pedra de pizza, por exemplo, mas ela fez bolos normal. E ela apresentou uma hiperglicemia 2, 3 horas depois. Isso. Correção normal. E aí você fez a correção, não corrigiu. Assim, não tá baixando. Na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente tem aí uma hiperglicemia, cada um tem um limite para isso. A gente percebe que tem gente que precisa estar no... não estou acostumada. Na verdade, assim, o que a gente percebe é que, assim, cada um tem um limite para acontecer isso que eu vou falar. Mas não tem jeito, ninguém escapa de ter uma resistência insulínica na hiperglicemia. Então, além na hiperglicemia, você ter uma resistência insulínica, isso é fato. Você ainda tem a degradação da gordura e da proteína para incrementar a tua glicose. Então, você tem duas situações aí que vão demorar para baixar. Então, assim, eu estou falando na prática, tá? Não estou falando que é para fazer isso. O que a gente sugere é que a gente fracione a dose da correção. Que não vai adiantar você dar tudo na mesma hora. Porque aí você tem aí 2 fatores que vão colaborar para não dar certo. Vai ser a resistência insulínica da hiperglicemia e a degradação da gordura e da proteína que ainda está por vir. Então, não vai dar certo. Então, é melhor, quando você se vê hiperglicêmica, quem não faz o bolus duplo, né? Agora, quem usa a bomba não tem por que não fazer, né? Agora, quem não tem o bomba, quando você faz, você vai pegar seus números e vai discutir com seus pares. Então, mas, gente, eu acho que assim, a gente, na realidade, assim, comer saudável também é dar umas escapadas de vez em quando, porque ninguém é de ferro, né? Então, acho que assim,
Quando a nutricionista faz um plano para a gente, ela já sabe, ela já entende que em algum momento a gente vai sair do script. Mas só que para sair do script também a gente precisa ter orientação. Porque, gente, não é justo. Ó, presta atenção. Você tem 2 dias da semana, sábado e domingo, que a gente às vezes precisa dar uma desorganizada, né? Mas assim, mas eu acho que assim, dá uma desorganizada. Então, assim, pensa, a gente tem 2 dias na semana, 8 dias por mês. Pensa a quantidade de horas que a gente fica hiperglicêmica porque eu participei de uma festa, porque eu fui num churrascão, porque eu fui ao McDonald's sábado e domingo. A gente fica 8, 9, 10 horas hiperglicêmica por dia, só por causa de um sanduíche. Isso não é justo. Vamos pensar. Aí você fala, só hoje. Só hoje? Aí a hemoglobina vem 9, vem 8,5, a gente não sabe por quê. Porque a gente ficou, na semana, 20 horas hiperglicêmica só por causa de um sanduba, né? Ou um pedacinho de pizza, que tão inofensivo, né? E aí, você ficou quase 80 horas no mês hiperglicêmica por conta da gordura e da proteína. Isso vai refletir na hemoglobina? Claro que vai. A hemoglobina não vai descartar essa ideia. Ela não vai descartar essa situação. Você vai entrar vai entrar na hemoglobina. Eu queria sugerir fazer daqui de... Você prefere que eu sinta? Não é que eu prefiro, tá. É porque o dono da TV veio falar que tá... Tá bom. Então eu sinto. Aí eu fico ajudando. Eu que não gosto de sentar. Ela vai assessorar. Desculpa, eu sei que é chato. Não, tá bom. Senão não grava. Não, tá certo. Então, voltando. E aí, quando a gente pensa na hemoglobina, né? Que ela vai somar isso tudo, porque a hemoglobina não exclui os finais de semana. E a gente tem uma hemoglobina alta porque a gente não prestou atenção nisso, né? Ou a gente tem uma hemoglobina alta porque eu não estou afim de contar carboidrato, não conto, eu vou chutar o valor e pronto, né? Isso é isso que a gente vem, assim, falando bastante eu venho falando muito nos atendimentos sobre isso. Porque não é justo a gente ter uma hemoglobina alta porque a gente esqueceu de fazer um bolos duplo, gente. Pelo amor de Deus, é apertar 3 botãozinhos, né? Não requer muita ciência. Nós vamos aprender, né, dona Mara, hoje? Se Deus quiser, né? Então, assim, passado o Paulo ficou me devendo, a doutora também. Então, nós vamos fazer. Hoje você vai aprender. Hoje a gente fala disso. E aí, assim, infelizmente, a gente não sai, a gente não consegue fazer tudo direitinho, certinho, arrumadinho, com quantidade de gordura certinha. A Marilza ainda falou bastante sobre a questão da gente comer fora. E, assim, comer fora hoje é a rotina, né? Não dá tempo. Quem volta para casa para comer? Quem faz sua comidinha? Né? É muito complicado isso, né? Se a gente for precisar disso para ter uma glicemia boa, aí desiste, porque não vai ter. E a gente também tem que levar em consideração que a gente tem variação de alimento para alimento. Às vezes a gente acha uma proporção, uma porcentagem que funciona com o McDonald's, por exemplo, e não funciona com a pizza, não funciona com outro alimento. Eu também tenho que ter essa percepção. Exatamente. Microfone. Isso. Eu acho que isso é importante, sim. Eu acho que tem coisas assim, por exemplo, que a gente vai... O que serve para pizza, muitas vezes não serve para o bife à parmegiana, por exemplo. Né? Não tem regra. Por isso que a gente precisa realmente... a gente faz, analisa junto com quem cuida da gente e vai criando regras muito particulares. E pergunta, avisa, fala pra mim, né? Paulo, não deu certo por quê? E a gente consegue analisar, passar pro médico e tentar junto chegar num porquê de não ter dado certo. Pode perguntar. Eu descobri há pouco tempo que a questão da produção de vitamina B no estômago, no caso, né? Mas é uma doença autoimune que, de repente, pode ser associada, inclusive, a uma segunda ou terceira para quem já tem um DM1. Essa desproporção da vitamina B na produção dela dentro do estômago interfere na absorção dos alimentos, levando àquela questão da parestesia em alguns casos. Inclusive, isso muda.
né? Então, assim, cada caso é muito especial. E mesmo no consultório a gente vê isso, né? Às vezes a pessoa mora na mesma família, já tive casos de 2 diabéticos tipo 1 na mesma família. E eles comiam a mesma coisa, na mesma quantidade, bem parecido. E o pão francês para um fazia um estrago absurdo e para o outro não, né? Então, isso é muito pontual. E até uma outra pergunta que eu ia fazer, de repente até fuja um tiquinho da contagem, mas em relação a bolos de insulina. É comum, por exemplo, eu estar hipoglicêmica antes de uma refeição. Comum. Então, eu estou com 65. Aí o ideal, já me foi sugerido que primeiro 15 gramas de carboidrato para eu sair do estresse da hipo. Para depois fazer. Até a bomba informa isso, que eu não posso fazer o bolos. Isso, para mim, é uma dificuldade. Eu gostaria de saber, de repente, até uma sugestão. Porque, às vezes, passa. Enquanto você está hipoglicêmica, que você sabe, porque no meu cérebro é condicionado. Eu vou comer, eu faço bolos. Eu vou comer, eu faço, sabe assim? E nesse fato da hipo, já aconteceu, óbvio, falha. Mas, de repente, eu vou lembrar do bolos depois que faz meia hora que eu jantei. Então, o que eu faço? Porque se eu informar 60 na bomba e ela calcula o menos a dose para eu atingir o patamar mínimo. ideal. 80 se for o mínimo. Por exemplo. Então, eu fico insegura, porque eu fico, putz, será que agora eu preciso colocar esse 0,3 que ela está deduzindo ou não? Então, eu não sei que a Paula pensa sobre isso, mas eu acho que quando a gente vai lançar o alimento para corrigir hipoglicemia, eu vou entrar no risco de ter gordura e proteína no meu alimento. E aí eu atrasar a entrada desse carboidrato que eu preciso nesse momento. Então, por isso que a gente fala de corrigir a hipo antes, porque eu vou corrigir a hipo, e aí depende do que eu escolho para corrigir a hipo, porque eu vou ter que escolher um carboidrato de absorção rápida. Se eu usar, por exemplo, uma refeição com muita proteína e muita gordura, eu não vou ter aquela... Não vai adiantar você subtrair 15 gramas, por exemplo. Porque você vai ficar mais tempo. Na realidade, você vai subtrair 15 gramas do arroz e feijão, por exemplo, né? Só que o arroz e feijão, essa subtração não vai aumentar sua glicemia em 20 minutos, como a gente sabe que o açúcar, né, que a sacarose vai fazer. É claro que, assim, se isso é uma frequência sua, a gente tem que descobrir o que está acontecendo para diminuir o que na bomba? É vazão, né? Então, é isso. Então, se isso é uma frequência, por exemplo, se isso for uma frequência nos dias que você caminha até seu trabalho, vamos imaginar, a gente vai pensar de um jeito. Se isso é uma frequência de todo dia, a gente vai pensar de outro. Se isso é uma frequência quando eu deixei de fazer o lanche, também a gente vai pensar de outro jeito. Vai ter que pensar o que está acontecendo. Isso é uma frequência quando eu faço atividade física no meio do pós-prandial do café. Ou depende do lanche que eu tomei antes, ou do no que lanche eu anterior, fiz antes. que eu comi. A gente sabe que, assim, aqui a gente pode falar de basal, porque todo mundo usa bomba, fica fácil da gente uniformizar o pensamento. O basal, ele não pode causar hipo, nem tampouco a hiper. Então, assim, basal é basal. Basal é para manter você bem nos intervalos das refeições. Basal não corrige. Né? O basal não corrige e o basal não causa hipo. Então, se ele fizer qualquer uma dessas duas funções, ele está errado. Então, assim, mas ele pode ter uma função diferente se eu fiz coisas diferentes. Então, assim, aquele 0,7 por hora do meu período das 10 ao meio-dia, ele é bacaninha se eu sair do café e já for para o meu trabalho, ficar quietinha lá e tudo bem. Agora, ao dia que eu faço atividade física, esse 0,7 por hora das 10 ao meio-dia já não dá mais certo. O dia que eu não comi o lanche, quer dizer, se eu sou obrigada a comer o lanche para segurar a minha glicemia, é porque o basal está demais. É matemática, não tem que pensar, né? Por exemplo, fica mais fácil, então, para verificar esse basal se eu não fizer lanche nos intervalos? Vou te contar uma particularidade. Quando eu comecei a trabalhar com bomba, tinha um maluco no HC, que agora até posso falar o nome dele, porque ele já partiu para Deus.
ele deixava o paciente em jejum 12 horas para avaliar o basal. Mas ele não, eu achava ele o louco de varrido. Entendi. Mas ele não está errado. Ele não estava errado. Os protocolos internacionais falam disso. Foi mais ou menos isso que eu consegui acertar. Mas não fazendo intervalos para deixar o efeito do bolo da alimentação normalizar. E chegar até na outra refeição sem alterar em nada. E deu super certo essa técnica de... Não, obrigada. Porque por isso que para os médicos, normalmente eles começam a estratégia de ajuste na madrugada, porque é uma hora que você, teoricamente você não está comendo. Então é o basal mais fácil de ajustar. O basal da noite até o amanhã amanhecer é o mais fácil. É o basal mais fácil de você ver que realmente se está bom ou não. Se você dormiu com ela boa e ela tende a cair, no gráfico dá para ver bem, é porque o basal da madrugada tem que diminuir. Tem que diminuir. E eu achei legal essa parte Ou de alguma coisa você fez, se isso for frequente, beleza, muda o basal. Se isso não for frequente, isso foi causado por uma situação especial, aí a gente vai analisar essa situação especial e vai usar que outro tipo de recurso que a gente tem na bomba que é bárbaro. Eu nunca uso temporário. Não uso. Não, e o basal temporário, né? Então, se são coisas que não acontecem sempre... Nossa, quando você toma uma cortisona, basal temporário. Basal temporário. Quer dizer, se eu sei que aquela situação, que não é sempre, vai me causar ou uma hiper, como a Solange está falando, ou uma hipo, filha, é o basal temporário que resolve minha vida. E tem que usar. Tá. E voltando um pouco na pergunta que eu queria te fazer aquela hora, por exemplo, quando você vai tomar banho, já aconteceu de eu ir tomar banho e desligar ela e voltar? Eu não tomo banho, mesmo ela sendo a prova d'água, eu não tomo banho com ela, eu tiro. Mas dá algum problema se eu não desligar ela para voltar? Quando eu comprei a bomba, banho e deixar ela fora? Eu comprei a bomba nova, eu liguei para Paula. Paula, eu posso mesmo entrar na... Vocês querem tomar banho com bomba? Não, ela, claro, confia. Daí eu não consigo entender essa coisa de querer tomar banho. Aí eu, peladona lá... Onde você vai pôr a bomba? Exatamente. Não, já aconteceu de eu voltar ela e não voltar a ligar. Então eu comecei... Então... Tem que pôr na saboneteira. Liga e eu esqueço de ligar. Isso eu já sei, dona Mara. Eu usei essa técnica, Na realidade, o que acontece de não desligar? Vamos falar sobre isso. Antes de ligar para Paula, né? O não desligar significa que essa insulina saiu para o chão, para cima da cama e tal. Quando você vai à consulta ao médico, talvez ele nem comente isso com você, mas ele olha o total de insulina a dia que você está usando. O total de insulina a dia, ele está relacionado com o seu peso, com o seu modo de vida, com a sua necessidade de insulina. Tudo tem um cálculo. E aquela insulina que você não suspendeu e ela foi para o chão, o médico vai entender que foi para você. Então, ele vai entender que você tomou mais insulina do que você tomou. Agora, além disso, a gente tem uma coisa hoje que a gente bate o olho em todos os atendimentos e tem que ser muito bem observado. A relação sua entre o basal e o bolos. A relação... a sua relação entre o basal e o bolos, hoje, mostra se a gente está no caminho certo ou não. Então, muitas vezes, você se sacrifica tanto na questão de várias correções porque o seu basal está baixo. Então, o médico vai olhar isso. Ele vai falar assim, nossa, a Rosângela está fazendo tanta correção. Por quê? Porque a relação basal e bolos está muito ruim, está diferente. Então, assim, o que o médico olha, 50-50, ele já fica feliz. Se ele olha, ele vê um pouco mais de bolos do que de basal, ele fica mais feliz ainda. Então, aí se você não suspende, você mascara... Se você não suspende, você mascara esse raciocínio. Entendi. Está totalmente Pelo fato de eu esquecer uma vez que eu achei que não era, por tanto tempo não faria diferença, entendeu? Por pouco tempo. Mas o pouco tempo todo dia. Tem isso. Soma isso no mês, né? É o pouco tempo. Porque eu sempre desliguei, mas teve um dia que eu esqueci, eu voltei, simplesmente coloquei. Quando eu vi, ela estava em hiper. Mas você ela não apitou depois? Mas a gente acostuma até com o apito dela, né, Paula? Ela é tão assim que... Quando não está com sensor, ela não...
Apita sim, quando está suspensa. Não, mas 15 minutos. a Rosane falou que ela não suspendeu. Bom, você não suspendeu, ela não vai apitar mesmo. Deixa eu pingar. Fala, Leslie. Como esqueceu? Só você. Deu rodas diabéticas. Bem-vinda. Só você esquece. E fala Ai, você, que tá tão quietinho. Estou observando, mas eu ainda não faço bolos manual mesmo, por enquanto. E o que você faz quando você come pizza? Mas você faz bolos manual qual que é sempre? extra? Você não conta carboidrato? Você tem dose fixa? Tá. Você não conta... Você... É a parte. Não, mas você conta Não, que você usa o bolo. Então, na verdade, você põe carboidrato. Você não faz dose fixa. Você não conta carboidrato, né? Você não conta tão bem o carboidrato. Eu faço meio fixo também, quando meu prato tá muito Como grande, você consegue? Dá certo? Entendeu? É que eu costumo a refeição e utilizar menos carboidrato para o almoço, para janta. E quando dá uma escapada, que você faz? Não. Quando você não come aquilo que você está acostumado, como você faz? Quando eu como menos ou mais? Ou quando você vai em outro lugar come outra coisa. Mais no chute. Então, e isso dá muita diferença no total de insulina no uso. Então, se a gente errar às vezes 5 gramas, que às vezes parece pouco, se você pega uma pessoa que é redonda, né? Eu sempre quando baixo bomba, é muito fácil perceber quem conta carboidrato e quem não conta. Se eu tiver final 0 e 5, a pessoa não conta carboidrato, porque dificilmente dá. E você pegar Eu brinco lá... e falo assim, mas que números cabalísticos são esses? É para jogar na loteria? E sempre dá 0 Né? e 5. E aí, às vezes 3, 4 unidades no dia, você tem diferença aí de 1, 2, 3, até 5 unidades que você poderia ter feito ou não ter feito por causa que você chutou ou arredondou a contagem de carboidrato. Com isso, a gente teve... Isso não é literatura, não. Isso eu contei mesmo. Quem faz isso, geralmente toma 5 a 8 unidades a mais ou a menos no dia da necessidade. Então, às vezes, Por dia, às vezes por uma mês. hipoglicemia sua vem por conta dessa história, ou uma hiper também, que poderia ser, não precisaria ter. E aquela glicada que não baixa de 7 de jeito nenhum. Você já pôs aplicativo no seu celular? O Glic? Carboidrato. É. E não usa? Já deu erro, então eu tirei. Então, uma coisa que eu queria falar, acho que até para a gente prestar atenção e já começar a finalizar aqui nosso papo. O Glic, não é que o Glic está errado. Nenhuma tabela de carboidrato está errada. Por quê? Não. Não, tá. Não, mas às vezes a gente fala assim, o pão francês... Imagina que o pão francês tem 28 gramas. Imagina que não sei o que, não sei o que. Ou, para mim... Não, a queixa é assim. Paula, para mim o pão francês não tem 28 gramas. Não, 37. O pão francês... então, mas não é. Na realidade, gente, é composição alimentar. Pelo amor de Deus, é química. O pão tem... Agora, ele tem o pão que tem 50 gramas de peso. Agora, se eu pegar um pão que não tem 50 gramas de peso, ele não vai ter 28 de carbo. Então, as tabelas, elas não são erradas. É a leitura que eu faço da tabela que não está certo. Não, mas dá certo pra mim. Quando eu como, porque eu não como. Porque o seu pão não deve ter 50 gramas, boneca. Com ela e eu vou comprar. Na padaria, não, mas na padaria. Você pode usar a balança da padaria. Você pega um pão. Pão, você... É que cada pão... Dá diferença, porque às vezes eu... O microfone. O microfone. Mas Ô, dó, coitada. é que às vezes eu já fiz esse teste de começar a pesar. E realmente, assim, não parece, mas os pesos são muito variados. E eu comecei a perceber que, na verdade, as porções que eu comia eram bem maiores do que o que... E assim, gente, ninguém quer que vocês carreguem balança tiracolo. Faz uma vez só. A gente fez uma dinâmica há umas semanas atrás, lá no Sem Diabetes, lá de São Paulo. E a nutricionista levou várias frutinhas, levou várias bananas, eu errei um monte. Várias bananas, levou vários tamanhos de maçã. E aí a gente começou, qual é a maçã que tem 15 gramas de carboidrato? É a maçã que pesa X de peso. É a maçã da Mônica. É a menorzinha. Né? Ai, que boa! Eu tô falando porque isso me chocou também, porque eu falei, não, deve ser a da bruxa, né? Não é a da bruxa, é a da Mônica. Então, assim,
A banana, a gente não tem noção. A banana que tem 15 gramas de carboidrato é uma banana assim, não é? Olha lá. É assim. É uma banana prata pequena. Aí você vai pegar uma banana nanica, ela não tem 15 gramas de carboidrato. Eu coloco 30. Então, Eu coloco 30. muito bem, dona Gilda. Banana sempre. E é 30. Depois que a doutora falou para eu fazer isso, até a quantidade Depois que a doutora pediu para eu fazer isso, até a quantidade que eu ponho cedo de carboidrato mudou. Claro. E eu sempre estava tendo meu café da manhã sempre batidinho, aquela história. Uma xícara de leite, uma banana, uma fatia de pão. Tinha dia que dava tudo bem, tinha dia que ia 300. Aí ela falou para mim, quando eu passei no consultório, pesa e põe em cima do peso que você vai ver a diferença. Deu. Uma diferença bem grande. Isso a gente precisa prestar muito atenção quando lê rótulo. Porque o rótulo, ele está lá. Para uma porção de tantas gramas, ou para uma porção de tantos gramas de peso, tem tanto de carbo, tanto de gordura, tanto de não sei o quê, tanto não sei o quê, não sei o quê. Aquilo é composição alimentar, gente. Aquilo é química, não tem erro. O erro é a gente que lê errado. A gente conta só o carboidrato ou a gente conta só o carboidrato ou a gordura que vem junto com o carboidrato na hora, vamos dizer assim? Pode ser. Tá. Então, eu conto o carboidrato e o queijo, ou eu compro o carboidrato, a quantidade do queijo e a gordura. Então, se você tiver assessorada por uma nutricionista, ela vai saber te dizer isso. Quem não tem essa assessoria, você vai contar o carbo. E aí você vai contar pra gente o que aconteceu depois. E aí a gente vê se vai haver necessidade do que fazer na realidade. Porque tem gente, nós fizemos uma dinâmica outro dia com pão de queijo. Aí, então, para todo mundo, assim, nós estávamos com 10 pessoas e a gente ia fazer a dinâmica do bolos duplo com pão de queijo. Tinha uma mãe, era tudo com criança que a gente estava fazendo essa dinâmica. Uma mãe falou assim, Paulo, eu não vou usar no meu filho bolos duplo para o pão de queijo porque para ele não precisa. Daí a médica falou assim, não, imagina que não precisa, faz o bolos duplo para ele, o bolos duplo para ele. O bolos duplo causou hiperglicemia nele. Hiper, por quê? Para mim também. Então, por quê? Porque para aquele alimento não precisava. E aí, para os outros, você acabou de falar, o pão de queijo para mim é um horror. Então, por quê? Porque a gordura e a proteína do pão de queijo para você tem um efeito X. Para outros não terão. Pode ser que precise. E pode ser que não precisa, pode ser que precisa, pode ser que não precisa. Entendeu? Então, assim, a princípio, qual é o carboidrato onde está o carboidrato do pão com presunto de queijo? Para mim, no pão e na junção da gordura com o presunto e com o queijo. Isso porque você agora é uma pessoa evoluída e já depois, sabe que isso depois que acontece. eu estou entendendo essa história aí de bolos duplo. Responde, aonde está o carboidrato no pão com queijo e presunto? No carboidrato. No pão. No pão. Então, eu vou contar o pão, o carboidrato, eu vou contar o carboidrato do pão. Então, é isso que eu te perguntei. Será se eu conto junto... fazendo o cálculo junto com a gordura também? Já não. Era isso que eu... Não. Por isso que você vai fazer efeito alimento depois. que é muito difícil de você contabilizar é o dogão da esquina, por exemplo. Aquele lanche que não é padronizado. Porque é difícil acertar o que ele colocou no molho, o que ele colocou além do pão. Porque se você for contar, basicamente é o pão. Você vai partir de um café da manhã, de 30, 28 gramas. E aí depende dos ingredientes. A purê de batata, batata palha, e aí vai somando. Depende da sua resposta. Você tem uma resposta. Porque assim, por exemplo, se você usa uma mussarela light, teoricamente não. Pode ser que não. Mas uma mussarela normal pode ser que sim, mas depende da sua resposta. Tem gente que presunto e queijo é um monte de mussarela, tem gente que é uma fatia. Uma pergunta, por exemplo. Eu percebo assim que quando eu misturo muita coisa, assim, como muita coisa diferente, vou no self-service, faço aquele prato com
10 coisas diferentes e ainda uma quantidade boa, porque eu como bem, fica muito difícil, assim, ainda que eu faça a contagem, parece que não dá certo. Eu ouvi uma vez de uma nutricionista, não sei se a Leslie me corrija se estiver errado, mas que o ideal é você ter uma fonte de carboidrato no prato, é isso? Ou uma ou duas? O certo. O correto, né? Há controvérsia. Faz tempo que eu ouvi isso, mas... Porque, assim, antigamente a gente falava bem. Eu tenho 16 anos de nutrição. Então, no começo falava, não associa, não sei o quê, só tem que ter uma fonte. Então, já que vai comer, você vai escolher entre o arroz ou entre a batata. Isso, normalmente, no consultório eu oriento quando eu sei que o paciente ele não é muito bom naquilo. Que se ele for comer, ele não vai pegar a quantidade que eu porcionei de carboidrato pro prato. Essa que é a questão. Ele vai misturar tudo, Se eu comer tiver um monte, que comer uma eu. escumadeira de carboidrato, porque isso foi o cálculo que eu fiz para a dieta, para o almoço dele, uma escumadeira de carboidrato. X gramas de carboidrato. Ele pode comer o arroz, a batata, desde que não ultrapasse essa quantidade. Então, misturar não tem essa necessidade. Antes a gente falava, por tempo de digestão, porque o purê de batata é muito mais, índice glicêmico maior, enfim. Ficava pouco eficaz. Então, não tem essa necessidade. Você pode misturar, desde que o seu plano, você não fuja do plano. Tá. O que eu tento fazer quando eu vou em self-service, que eu como também muito fora, eu tento pensar... Isso, mas não tem nada de estudo nisso, mas eu tento pensar assim, como que eu comeria em casa? Dificilmente eu vou comer um estrogonofe com lasanha e carne assada em casa. Pelo menos minha mãe não faz tanta mistura. Então eu penso assim, eu tento fazer. Quando eu vou comer fora, eu como normalmente, ou vou comer lasanha, vou comer lasanha. Eu vou comer um estrogonofe, então assim, tentar diminuir um pouco as possibilidades, mas isso é uma ideia para a dieta em si. E aí, quanto mais coisa eu incluir, mais difícil fica a contagem, mais eu tenho que considerar. Então, a gordura e tal. Isso, a chance de você errar, mas isso é muito da sua resposta. Deixa eu perguntar o microfone. Por exemplo, o pão, quando você come ele com a manteiga, ele tem um efeito diferente do que quando você come ele com queijo. Concorda ou não? Depende, quando você mistura sim. um carboidrato com a proteína, a velocidade com que a sua glicemia sobe, ela diminui ou não? Então, na realidade, assim, a gente tem que ver cada um. Né? Eu acho que assim, você pode observar que quando você pega um pãozinho e põe na chapa com manteiga, tem um efeito X. Se você comer o pãozinho com manteiga sem esquentar, tem um efeito Y. Você pode... São efeitos para você. E é isso que é o bacana. Linka muito com o que a Paula começou a falar. Isso é o bacana da história. É importante o nutricionista na história para conhecer o seu... No caso da fruta, por exemplo. A fruta, tem certas frutas que o índice glicêmico é bem alto, como o mamão, por exemplo. Quando você come ele pós-refeição, a absorção dele é melhor. Quando você come ele nos intervalos, é muito rápida essa subida. Então, até o índice glicêmico e a carga glicêmica são individuais. É que, assim, existe uma coisa que eu entendo que aquele alimento pode promover o índice glicêmico, ou ele tem um índice glicêmico X e que promova uma carga glicêmica Y. Tá. Né? Em você... Isso pode não ser para a Mara, isso não pode não ser para a Leslie. Quer dizer, é aí que vem o papel da nutrição, né? Que aí é o específico da história. E é o difícil do diabetes, né? Porque você vê muita generalização e não dá para generalizar. E assim, eu acho que de repente, o que fecha o desenho é você... E até deixo isso como sugestão, porque a gente se aprende quando a gente escreve. Então, assim, pega um papel... Anota assim, estou com a glicemia, e assim, dá trabalho, mas faz uma semana. Uma vez por dia faz isso? Não, o dia inteiro. Começa... Ai, é um saco, né? Porque é um saco, gente, mas isso assim... chama-se recordatório. Pelas costas quando me fala. Só que, assim, mas é legal. Tudo marcado. Porque assim, qual que é a ideia? Mas, gente, não tem outro jeito. Você pega a sua glicemia antes... Daí eu acho que eu comi, tá boa, o quanto eu comi. Eu escrevo, imagina, não lembro nem o que eu fiz. Se eu comesse só uma ou duas coisas, né? Ó, o microfone. Mas assim, é só uma sugestão, porque eu só aprendi o quanto eu sou sensível a determinados alimentos com isso. Porque esse negócio de só olhar no sensor, gente, sinto muito, porque tem dia que eu estou extremamente estressada.
Tem dia que eu tô com uma infecção. Enfim, a gente tem N fatores, igual a Paula falou. Peraí, não entendi o que você falou. É ótimo para isso. Eu uso pra Eu mais. sei que eu vou ter um dia estressante. É. E eu posso usar um bolos temporário? Basal, né? É, basal temporário, isso. Então, se o estresse gera uma hiperglicemia para vocês, você sabe que isso vai Conversado acontecer, com o seu médico. você interessante usar. discute isso e coloca assim. É uma Começa alternativa. de 5 em 5%, você pode começar e ir vendo. É uma alternativa e boa. Tá vendo, Bruno? funciona. Quantas possibilidades. E olha que período você perimenstrual. é o jovenzinho daqui. Mas você antes eu já tenho que saber se nasceu. realmente é isso que tá subindo minhas glicemias, né? Nesse... E assim, No você estresse tem que... você sabe, né? Se estresse, você Gente, brigou com alguém. Tudo que gera adrenalina é hiperglicemiante. Tudo que gera adrenalina vai ter... Uma discussão no trabalho, uma reunião, uma coisa importante, você já... Se você é assaltado... Ó o microfone. Você faz hipo, mas daí mexe É com... pelo susto, é louco é. isso. Se você tem um mais estresse contração crônico, muscular, meu chefe, enfim, Sobe. a professora, N fatores, é Sobe. aquela coisa, sobe. E sobe assim, bem. Mesmo, é. Agora, no estresse susto, que também é adrenalina, hipoglicemia. Pelo menos eu sou assim, não sei se é sensibilidade. Não, mas eu acho que cada um é cada um. Acho que assim, só que o susto geram outros hormônios, né? E aí E tem bagunça. uma coisa, né? Quando é adrenalina, ela volta ao normal. Se você começa a tomar insulina, você vai ter hipo. Eu costumo falar, não, pode ficar tranquilo que daqui 2 horas volta. Gente, deixa eu falar, o papo tá muito bom. Mas eles têm que ir embora. E tem um monte de coisa lá para vocês comerem e colocar na bomba, sabe? Então, vamos. Eu acho que é legal deixar esse gostinho de quero mais, a gente pode marcar, né? Foi bem é legal. Tá até isso, conversando encontros. com a Solange. Acho que a aqui. gente podia fazer A gente podia até fazer essa dinâmica do peso, a gente conseguir uma balança e trazer alguns alimentos para pesar, que é legal. Vocês querem, vocês topam ir para Valinhos? Eu recebo vocês assim num lugar super, é legal lá, dá todo mundo aqui, né? Eu não sei se... É uma vinhedo, mas do lado. Ah, que legal, então. O que vem? É a casa. A sua casa. Então, a gente vai e assim, conversando com o Paulo, a gente leva a balança, a gente faz um dia inteiro assim, e vamos perguntando, vamos absorver, porque é aprender mesmo, a gente. Viu, Bruno? Eu acho que a gente podia fazer também, se vocês toparem, a gente podia especificar cada função da bomba e trabalhar por 1 hora, não muito mais do que isso, por 1 hora, assim, fazer assim, todas as funções da bomba. O basal temporário, o bolos duplo, os padrões de basal. Para que serve? Porque, assim, clareia a cabeça de vocês, porque o que acontece, que a gente percebe, para finalizar, gerente do tratamento não é a enfermeira, não é o médico, não é o nutricionista. Desculpa, Alex. Não é nutricionista. Não é. O gerente do tratamento são vocês. Então, quem tem que dominar a bomba de insulina são vocês. Vocês têm que entender as funções da bomba para que no momento que vocês necessitem, vocês vão discutir. Ninguém vai fazer nada sozinho, mas eu vou discutir. Peraí, será que não seria legal usar um basal temporário? Você vai lembrar o médico fazer isso. Ele vai falar assim, nossa, mesmo, vamos lá, vamos fazer. Né? Você vai lembrar o nutricionista e falar assim, não tem aquele papo lá de bolos duplo? Não dá para a gente fazer isso? Entendeu? Porque é isso, o gerente de tratamento são vocês. São vocês que têm que conhecer bem toda a ferramenta da bomba para vocês sugerirem na hora dos seus atendimentos. Ela dá tudo pra gente, né? Eu também acho que é por falta de hábito, assim, Por não conhecer, Sibeli. Mas por falta também de desenvolver um hábito, desenvolver uma disciplina, porque às vezes a gente até sabe, mas assim, parar todo momento, vamos olhar, vamos lembrar, vamos contar. Você tem que desenvolver um hábito. Pede ajuda. Vocês têm as pessoas mais disponíveis aqui da Medtronic, eu, a Paula, a região aqui é muito bem atendida, assim, eu digo por disponibilidade. Nossa, modéstia é uma coisa. Modéstia, modéstia. E olha, gente, eu vou concordar, hein? Mas é verdade. Gente, eu amei, viu? Gostei bastante de vir. TV Câmara Campinas.